Cumprimento a todos com a graça e a paz de Jesus Cristo. Nós vamos então ler a palavra de Deus, prosseguindo a esta ministração sobre a volta de Jesus. O texto que nós vamos usar está em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, a partir do verso 13. Diz o seguinte: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já morreram, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu, ressuscitou, assim também os que em Jesus morreram, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que morreram antes. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Amados irmãos e irmãs, nós estamos, portanto, em mais uma etapa da campanha esperando a vinda do Senhor Jesus. E a vinda do Senhor Jesus, portanto, nessa passagem inspirada pelo apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, declara para nós não sermos ignorantes acerca dos que morreram crendo em Cristo, porque eles voltarão com Jesus no dia do arrebatamento. O arrebatamento é o dia em que Jesus voltará para buscar a sua igreja. E somente os que estiverem aqui na terra, crendo em Jesus, vivendo em santidade, que participarão do arrebatamento. Porque a volta de Jesus ela é em duas etapas. O arrebatamento da igreja, e depois de 7 anos, Jesus voltará com a igreja para implantar o seu reino milenar. Como bem profetizou o profeta Daniel, a partir do capítulo 9, que durante uma semana de dias haveria paz e depois, na metade, tribulação na terra. E esses 7 dias representam então os 7 anos do período do arrebatamento da igreja, que estará diante de Cristo, recebendo os galardões. Então isto que é um entendimento que a igreja deve ter antes do fim dos tempos. Jesus mostrou muitos sinais, como está em Mateus 24, a partir do verso 5. Os falsos profetas, guerras, terremotos, fome, carestia, pestilência. Isto é o princípio das dores. Então já é o sinal da volta do Senhor, o dia do arrebatamento se aproximando. Então nós não podemos ignorar o que a Bíblia diz sobre isto. O toque da trombeta de Deus está prestes a ser ordenada. Jesus voltará com os que já partiram, e nós que estivermos vivos seremos arrebatados nos ares para estarmos com o Senhor. Então nós temos que estar fortificados, consolados com esta palavra, porque os tempos são tempos do fim. E os sinais estão aí: guerra, terremoto, fome, carestia, pestilência, como já foi também falado na visão de Nabucodonosor que Daniel interpretou. Os reinos do mundo já se cumpriram e já está no final, então, do dia do Senhor. Então é necessário preparar dia após dia, viver cada dia como fosse o último, esperando mesmo fervorosamente o arrebatamento, como a igreja primitiva, que esperava todo dia a volta do Senhor, ao ponto de falar Maranata, ou seja, vem mesmo Jesus. A qualquer momento eles esperavam Jesus, e já passou 2000 anos, e Jesus ainda não voltou, mas cada vez está mais próximo à sua volta, porque os sinais mostram o dia do Senhor tão próximo. E um dos grandes sinais para a igreja é o que está relatado no Salmo 122:6, que é orar por Jerusalém, restaurar Jerusalém. Prosperarão aqueles que amam Jerusalém. Veja que Israel enfrentou a diáspora. O povo judeu foi espalhado por toda a terra. Mas
nesse século passado, no ano de 1947 para 48, a ONU se reuniu para estabelecer novamente Jerusalém. Como bem Jesus falou, olhai para a figueira, quando os brotos estiverem brotando é o tempo do verão. Então é a profecia de restabelecer Jerusalém, porque para Jesus voltar, o templo em Jerusalém tem que ser restaurado. Por isso que a Bíblia declara no Salmo 122:6, para orarmos pela paz em Jerusalém, orar para que seja restabelecida a paz naquela cidade, e prosperarão aqueles que fazem assim. Da mesma forma que para Jesus nascer, a Bíblia declara nos evangelhos que existiam 2 profetas em Jerusalém, que oravam para vir o Messias, para vir o Salvador, para vir o Redentor. E a Bíblia então mostra que esses profetas se chamavam Simeão e Ana. Veja bem, Simeão era um homem justo, temente a Deus, que ficava a esperar a consolação de Israel. Ele era um homem cheio do Espírito Santo. E o próprio Espírito Santo falou para Simeão que ele não ia morrer enquanto não visse com os próprios olhos o Cristo de Deus. Como também Ana, que era uma viúva, era uma mulher já avançada em idade. Ela viveu com seu marido somente uns 7 anos, desde a sua virgindade. E quando Jesus nasceu, ela estava com 84 anos. E a Bíblia diz lá em Lucas 2:37, que ela servia a Deus com jejum e oração dia e noite. E a Bíblia mostra que ela não afastava do templo. E ela orava e orava, como também o profeta Simeão, como a profetisa Ana. Orava para vir o Redentor, para vir o Messias, para vir o Salvador. E então a palavra cumpriu. Veja que para Deus enviar o Salvador, alguém teve que orar. Muito mais agora, a igreja deve orar para Jesus voltar. Como está lá no Salmo 122:6, orai pela paz em Jerusalém, prosperarão aqueles que a amam. Para Jesus voltar, Jerusalém tem que estar com o templo restaurado. A igreja primitiva orava, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Então nós temos que cumprir a nossa função na volta de Cristo. A igreja tem um desafio para Jesus voltar, que é orar todo dia, para a profecia de Jerusalém cumprir. Como Simeão e Ana oravam para nascer o Salvador, agora a função da igreja é orar para Jesus voltar, para cumprir o dia do arrebatamento da igreja. Os sinais estão aí, Jesus está voltando. Os sinais estão aí: guerra, terremoto, fome, carestia, pestilência, fome, o evangelho sendo pregado no mundo inteiro. E a igreja então deve cumprir a visão da palavra de Deus. A profecia mostra que quando o templo em Jerusalém for restabelecido, então é a profecia para Jerusalém se cumprindo, o templo sendo restaurado. E a Bíblia então mostra que a figueira florescendo, o verão se aproximando. O próprio Jesus relatou essa parábola para mostrar o dia da volta dele. Então a igreja deve estar atenta, fiel, em santidade. O grande desafio para a igreja é o desafio que viveu Simeão e Ana, profetas do Senhor, pessoas que estavam ali no templo orando, clamando para a redenção de Israel. E a Bíblia então mostra que quando Jesus nasceu, e com 8 dias ele foi apresentado lá no templo, e então o Espírito Santo revelou para Simeão, para Ana, que aquela criança era o Salvador. E então Simeão fala: os meus olhos então viram a salvação, a qual tu preparaste para todos os povos, luz para iluminar as nações. E veja que a Bíblia então declara que a profetisa Ana também, ela estava ali, e ela então declarou que aquele menino era a redenção para Israel. Veja que Jesus veio porque alguém orava. Assim também é a volta de Cristo. A igreja que ora, que ama Jesus, aguarda a sua volta. A igreja que ama ao Senhor, pede para Ele voltar, ora para as profecias cumprir. Este é um princípio que a igreja deve viver, porque Jesus não vai voltar aleatoriamente. Pode até postergar o dia do Senhor,
porque se a igreja não estiver amando o seu Senhor, não orando para cumprir as profecias, o tempo vai passando. E a Bíblia declara que se Deus não abreviasse os dias, até os escolhidos perderiam a salvação. E por que isto ocorre? Porque se a igreja parar de orar, de servir, de viver como o mundo vive, de não buscar a palavra, como lemos em Tessalonicenses, para não estarmos ignorantes a respeito da volta do Senhor, nós temos que estar aprofundados na volta do Cristo vivo, sujeito ao Espírito Santo, para que Ele volte mesmo para buscar o seu povo. Então, nessa ministração de hoje, nós estamos então mostrando o fundamento da volta do Senhor para a igreja, um dos princípios muito especiais: orar para Jerusalém, orar para a paz em Israel. Este é um fundamento que não pode ser esquecido, porque enquanto não cumprir muitos sinais em Israel, Jesus não voltará. O arrebatamento da igreja está ligado a esses acontecimentos. Então existem acontecimentos no mundo, na igreja, e para a igreja nós temos que olhar para Israel. Israel funciona como um relógio. O relógio de Deus é Israel. O que ocorre lá está já profetizado na palavra de Deus. Satanás sabe disso, por isso que Israel está cheio de luta, de batalha, de guerra. O diabo faz de tudo para atrasar a palavra de Deus naquele local. Jerusalém é um local estratégico, é um local em que o mundo olha todo dia, é um local que está todo dia nos noticiários. Satanás então sabe disso, então ele faz de tudo para Israel não prevalecer, para Israel diminuir as fronteiras, para Israel fazer aliança com os inimigos, para as nações atacar Israel. Satanás faz de tudo para dissipar aquela nação, porque a profecia de Deus depende do estabelecimento de Israel ser restaurada, Jerusalém ser novamente como antes, o templo de Deus ser restaurado. Então é de fundamental importância a igreja, porque para Deus operar na terra, Ele depende da igreja. Para Deus fazer maravilhas nessa terra, Ele depende do seu povo, a semelhança do nascimento de Cristo, que Deus dependeu de Simeão e Ana, e agora Deus depende de você, irmão e irmã, depende de cada um de nós, de amar a volta de Cristo, de viver a palavra de Deus, de sermos pessoas que orem para restabelecer Jerusalém. Então nós não podemos ignorar o dia do Senhor. O toque da trombeta de Deus está próximo. O dia do Senhor virá como ladrão na hora que ninguém pensa, na hora que ninguém imagina. Mas aqueles que estiverem orando, apercebidos serão salvos. Por isso que a Bíblia declara: muitos são chamados, pouco os escolhidos. Os chamados e os escolhidos são os que estão todo dia vivendo como fosse o último dia. Quantas coisas está aí nesse mundo atraindo as pessoas, a ciência, a tecnologia, o mundo, a carnalidade. E quantas vezes o cristão deixa de orar, de buscar, de clamar, de ler a Bíblia, de se preparar para o dia do Senhor, envolvido com coisas mundanas. Como bem está relatado no livro profético de Apocalipse, que é bem claro esta passagem que declara que quem está sujo vai sujar mais, mas quem está limpo deve se limpar mais, porque gradativamente o pecado vai aumentando. Não há solução para a terra, não adianta mudar os governos, fazer novos planos econômicos, ou fazer alianças de nações para obter paz. O mundo caminha para ser entregue para o anticristo, para viver debaixo do regime satânico. Mas os que creem em Jesus serão livres disso. Os que creem em Jesus não vão ser subjugados pelo diabo, que implantará o sinal da besta nessa terra. Quando então Jesus buscar a igreja, haverá o período do tribunal de Cristo, em que os salvos estarão diante de Cristo recebendo os galardão. E após completar então os 7 anos, como está lá em Daniel capítulo 9, a semana profética, quando completar esses 7 anos, então Jesus voltará, aí será visível, ele voltará no Monte Sião, em Jerusalém, e aquele monte vai se fender, partir em 2, então Jesus vai estabelecer o seu reino milenar na terra, aí será um verdadeiro reinado, onde
haverá então um reino eterno, de bênção, de vitória, o reino de Cristo. Porque ao longo de muitos e muitos séculos o ser humano tentou reinar na terra, o inimigo tentou reinar e fracassou todos os reinos, como ocorreu com a visão de Nabucodonosor. Uma grande rocha veio, bateu naquela estátua, esmiuçou tudo. E do montoro surgiu uma grande nação, que é a nação de Cristo, a nação dos fiéis que reinarão com Cristo. Não há como mudar a história. A história pode até ser postergada, mas se depender então da igreja que ora, Jesus voltará rápido. Então, mais do que nunca, o povo de Deus deve orar, deve buscar, deve clamar, deve suplicar ao Senhor, deve clamar pela misericórdia de Deus. E hoje então, nesta ministração de mais um dia, preparando para a volta do Senhor, nós temos que ter então esta visão clara, de orar pela paz em Jerusalém, de orar para restabelecer o templo em Jerusalém. O Salmo 122, portanto, verso 6 é um salmo profético. A igreja que ora nesse princípio vai prevalecer. A igreja que tem esta visão de orar por Israel vai prevalecer. Os israelitas ainda não têm Jesus como Salvador, mas eles vão crer no Messias, no Filho de Deus. Eles vão crer que Jesus dos crentes é o Messias que eles esperavam. Enquanto isso não ocorre, a igreja tem que orar para cumprir as profecias. Não adianta orar para o mundo, não adianta orar para as nações, ter paz, acabar as guerras. Temos que orar para Jesus voltar, para arrebatar o seu povo, para arrebatar a sua igreja. Este é um princípio que deve estar bem claro no coração do povo de Deus. Então nós não podemos estar ignorantes sobre esta verdade. Nós não podemos ignorar jamais a volta do Senhor, que é tão próxima, tão iminente. Se já há 2000 anos atrás a igreja primitiva já mostrava que já era muito próximo, muito mais agora, estamos mais próximos ainda. Então veja que a palavra então declara que Jesus então voltará, juntamente com os que já partiram crendo. E aqueles que estiverem vivos não conhecerão a morte, não irão para o caixão. A Bíblia declara que receberemos corpo incorruptível. E os que morreram crendo no Senhor também receberão corpo ressurreto. E estaremos então para sempre com o Senhor. E nós não vamos então passar tribulação nessa terra. Não vamos passar regime de anticristo sobre nós. Nós vamos então estar com Cristo eternamente. Agora, quem não viver em santidade, quem não viver crendo no Senhor, quem não viver amando ao próximo, então corre o risco de ficar nessa terra para a tribulação. E quem ficar aqui, depois vai ter que pagar com a própria vida, porque o anticristo vai impor o seu sinal. E a única forma de ser salvo é a morte, de não negar Cristo. E se receber o nome da besta, está condenado eternamente. E então muitos judeus que não vão aceitar o anticristo vão se conscientizar que o Jesus que os crentes pregavam era o Messias que eles esperavam, e vão crer no Senhor. E então haverá então avivamento para Israel no período da tribulação. Mas para a igreja, ela já estará no céu, diante de Cristo, nas delícias eternas. Então não fiquem nesse mundo, vivendo dissolutamente na carne, no pecado. Viva cada dia como fosse o último, aguardando o grande dia memorável do Senhor. E esse fundamento não deve ser esquecido jamais. Esse fundamento de orar por Jerusalém todo dia deve ser feito todo dia em fé, na unção do Espírito Santo. Orar para a paz em Jerusalém, orar para o templo ser restaurado, orar para que as profecias em Israel cumpram, para que Jesus volte o mais rápido possível, para que a igreja seja arrebatada, para que o povo de Deus seja então morador do céu, porque esta é a maior esperança da igreja, o arrebatamento, porque nesse mundo nada vai se aproveitar mais. Podemos viver um pouco nessa terra, prosperar, ganhar almas, ter a família, mas o melhor nos aguarda, que é estar eternamente com o Senhor. Então que venhamos a viver todo dia como fosse o último, aguardando
o arrebatamento da igreja, aguardando o grande dia memorável do Senhor. Então, que você tenha entendido esta palavra, que o Senhor fale contigo no vosso coração e que Deus te ilumine fervorosamente. E nós vamos então agora fazer uma oração poderosa para que o Espírito Santo venha nos ajudar mesmo a viver cada dia como fosse o último, aguardando o dia da redenção e orar pela paz em Israel. Maravilhoso Deus e Pai, nós te agradecemos por esta palavra, desta campanha, aguardando o dia do Senhor. Meu Deus amado, que ninguém mais venha ignorar o dia redentor de Cristo. Assim como Simeão e Ana oravam para Jesus nascer, a igreja agora deve orar para Jesus voltar. E oramos para restabelecer o templo em Jerusalém, como no Salmo 122:6. Para a paz em Israel, prosperarão aqueles que a amam. Meu Deus amado, que as profecias que teu Espírito deu ao profeta Daniel venham a se cumprir. Senhor, opere maravilhas nesta cidade, nesta nação, em toda a terra. Faça mesmo avivamento, que tu venha arrebatar o teu povo, a tua igreja, que não venha se perder ninguém, porque nos tempos do fim são tempos difíceis, tempos, ó Pai, em que o mundo vai afundando no pecado, o amor esfriando, o aumento das guerras, do pecado, das pestes. Mesmo que a ciência vai multiplicando, mas o pecado tem aumentado, a guerra, o sofrimento, a miséria, a carestia. E nós temos então que estar atentos para a tua volta, Senhor. E a tua palavra diz que devemos olhar para a figueira quando ela estiver dando brotos. E um dos sinais de Israel é a figueira. Israel já foi restabelecida no ano de 1947. O povo de Israel já está na sua pátria novamente, cumprindo as profecias. E agora resta o templo ser restaurado. E oramos para que se cumpra esta palavra em Israel. Volte logo, Jesus. Cumpra a tua palavra. Venha mesmo arrebatar a igreja. Venha cumprir, Senhor, o avivamento no meio do teu povo. Venha cumprir a tua obra neste ministério. Levanta mesmo servos e servas, ó Deus, para orar pela paz em Israel. Meu Deus, que ninguém venha mais ignorar a tua palavra, que venhamos viver cada dia como fosse o último, aguardando o grande dia do Senhor que se aproxima. Meu Deus, que todos nós venhamos viver em santidade, em novidade de vida, que venhamos, ó Pai, a viver segundo o coração de Deus. Espírito Santo, assim como tu falou com Simeão, com Ana, aqueles profetas que viveram dia e noite lá no templo, orando para ver o Salvador. Espírito Santo, levante em nosso meio, convença servos e servas para orar, para jejuar, para orar por Jerusalém, orar para o arrebatamento da igreja, orar para a santidade do teu povo. Opere, Senhor, em nosso meio, avivamento, maravilhas, opere grandemente neste ministério. Faça,